Bom dia, boa tarde, boa noite. Muita gente fala isso e eu também falo. Eu gostaria de passar aqui o segundo vídeo do dia. É uma dica bem simples. Uma dica não, é um polyglot story sobre como eu aprendi os idiomas que eu aprendi, né? De forma idiomas assim, uma fluência básica nos idiomas, que eu chamo de fluência básica. Não sei se existe esse termo, mas para mim existe a fluência se vira nos 30, né? É um nível que você chega de 10 mil palavras, que você consegue, qualquer coisa que o cara diz, você consegue se virar e responder. Como eu cheguei? Comecei em 2002, né? Com a fitinha do Pokémon amarelo, né? Eu pegava lá meu dicionário de papel mesmo, de físico, né? E começava a traduzir pro português, né? Para poder entender o jogo e seguir adiante. Acabei que eu zerei aquela fita umas 20 vezes, sei lá, 30 vezes. E com auxílio também das revistas da época, que era. Como é que era o nome da revista? Não era Dragão, não. Dragão era de RPG. Era Nintendo World. Nintendo World. Até que eu falava Word. Nintendo World. Eu falava assim na época. Era Nintendo World. Pra você falar essa palavra, você tem que falar World. Aí vai World. World. É difícil no início, mas depois embola a língua, embola tudo. Dá uma trava aqui. Mas é assim mesmo. Então, aí nisso, em 2002, eu estudava. Eu queria ter entrado no IBEU. Teve vagas na escola pública que eu estudava. Pro IBEU, eu não consegui pegar essas vagas porque minhas notas não eram boas. Eu tinha muita dificuldade no aprendizado de qualquer coisa, eu tinha dificuldade de aprendizado. E teve vagas pro IBEU e eu não consegui pegar. Então eu comecei a estudar por mim mesmo. Eu comprei a fitinha do Pokémon amarelo, a Yellow, né? A Pokémon amarelo do Pikachu atrás correndo, né? Seguindo, né? Então eu traduzia com dicionário, né? Aí eu ia traduzindo as palavras e assim eu aprendi um pouco de inglês. O espanhol já era, me virava porque eu pegava o dicionário de espanhol físico da época, né? Que eu tinha um dicionário bem velhinho, bem surrado, né? Os dois eram bem velhinhos. E eu traduzia, eu criava frases na minha cabeça lá, escrevia no caderno lá as frases. Não, essa frase é assim, a frase. Às vezes estava até errado, mas assim, eu não tinha nada para fazer, eu fazia, eu gostava de estudar idiomas, entendeu? Aí em 2008 eu já estava trabalhando, eu consegui entrar num curso de inglês, né? Presencial e foi assim um curso bem barato, assim, foi R$ 60, uma taxa. Você só paga a taxa e não precisa pagar mais nada. Aí eu entrei nesse curso para aprender. Aí tive um professor muito bacana, que era um professor que ele tinha uma deficiência na mão atrofiada. Assim, e com ele dava dicas. Você só aprende com conteúdo autêntico. E ele chegava pra aula de hoje, você assistir esse filme sem legenda, se vira. Era assim que ele fazia, cara. Era assim. E hoje em dia tem tanta coisa aí pra você, tanto streaming, tanto podcast, tanto livro em vários idiomas que antigamente não chegavam aqui no Brasil. E as pessoas dão desculpa esfarrapada, entendeu? Naquela época era assim, era o DVD, cara. Ele botou o DVD lá da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, sem legenda, e totalmente em inglês, e se vira, se vira. Você vai ter que entender. Aí depois que acabava o filme, ele chegava pra gente e falava assim: agora vocês vão ter que explicar em inglês o que vocês entenderam. E aí? Ah, moleque. Aí que era bom. Eu já tinha uma base, né? Porque eu estudava em casa, muita gente se embolava na época. Aí eu falava tudo errado, mas eu consegui explicar mais ou menos o que eu tinha entendido, né? Na uma forma mais simples possível, né? E aí depois, em 2010, eu entrei na Casa de Espanha, né? Junto com. Porque eu desisti do curso, porque era muito longe da minha casa esse curso que eu fazia. Aí em 2010 eu resolvi. Não, 2011 eu entrei na Casa de Espanha, mas em 2010 eu entrei no. Como é que era o nome daquele que tem
a cabine telefônica inglesa, é o Cultura Inglesa. Entrei no Cultura Inglesa, né? Aí, no Cultura Inglesa, assim, aí que eu alavanquei mesmo, porque a aula era tudo em inglês. Era tudo em inglês, se você não entendesse, tinha que perguntar em inglês. Teve até uma vez que a professora falou assim pra mim, é, I didn't understand. Please say in English. Por favor, eu não entendi, por favor, diga em inglês. Aí eu tive que voltar. Sorry? Ela falava assim mesmo, sorry, sorry. Quando eu falava em português, ela, sorry, sorry. I didn't understand Portuguese. I only understand English. Aí foi nisso que eu fui aprendendo inglês, né? É porque é um método muito bom do Cultura Inglesa, né? É, assim, eu não sei como é que tá hoje em dia, mas naquela época era o que tinha, né? Era muito bom. E o Casa de Espanha, porque é feito por nativos, né? Teve até uma professora minha em 2011 que ela falou assim: ela pediu para explicar uma coisa que era caça, caça. Aí, caça pode ser a casa ou pode ser de caçar, né? Aí ela pediu pra explicar esse termo na época e eu fiquei todo embolado lá. Aí eu saí por causa dessa professora, porque ela pegava no meu pé. Porque ela sabia que eu sabia muita coisa. Olha, sabia que eu sabia. É redundante, né? Entendeu? Então ela me exigia mais, entendeu? Então é isso. Aí eu fiz o Cultura Inglesa, fiz o Casa de Espanha, também recomendo, muito bom, muito bons. Se você não tem recurso em casa, esses cursos presenciais são excelentes. Aí depois, 2013, eu entrei no italiano e no francês, na Fitec lá daqui perto de casa, né? Era tendo uma comunidade. E por acaso lá tinha francês e italiano. Eu me inscrevi para ser gratuito. Consegui as vagas. Aí o cara até falou assim: você é muito sortudo, cara. Muita gente querendo uma vaga para um curso, você conseguiu para dois. Que era a procura era pouca, né? Porque a maior procura era espanhol e inglês. Então eu me inscrevi. Como eu já sabia mais ou menos, já sabia me virar mais ou menos. Ainda não tinha chegado no nível se vira nos 30, mas já sabia mais ou menos me virar. Aí eu cheguei e falei assim: então eu quero francês e italiano. Quase ninguém tinha se inscrito para esses cursos, então eu me inscrevi, consegui a vaga, o pessoal achando que era muito sortudo, e fui fazendo o curso e me dei muito bem, graças a Deus. Eu tive ótimos professores, a professora de francês tinha implicância comigo, mas ela. O que acontece? A professora, ela era muito boa, ela tinha estudado na França, né? E olha que era Fitec da comunidade, hein? Ela tinha estudado na França e o professor nunca tinha ido à Itália, mas falava italiano perfeito, perfeito. Il italiano del mio insegnante. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, é isso aí. Depois eu segui estudando, né? Em 2013 eu fiz esse curso, mas em 2012, voltando um pouquinho mais para trás, eu encontrei o Linkiu. Linkiu é uma plataforma de idiomas, né? Tava começando na época, começando a engatear, acho que começou em 2008, né? Mas veio chegar mesmo assim para poucos, né, que conheciam em 2010, eu acho. Aí em 2012 eu conheci a plataforma através de sites gringos, né, porque eu pesquisava em inglês. E no Linkiu eu reforcei o inglês, reforcei o espanhol, reforcei o italiano, reforcei o francês. E tentei aprender alemão, só que eu não consegui, porque alemão, cara, o alemão, você tem que saber muito gramática, cara. Não adianta fugir da gramática às vezes. Você entender o que você está falando. Se você não entender a regra, você não consegue criar frases. Porque a grande questão toda é você montar frases. É um Lego. É um Lego. Entendeu? Quem brincou de Lego entende essa analogia. Você vai building, você vai construindo, né? A making sentences. Você vai fazendo as frases, né?
criando as frases, né? E assim, é Lego. Você bota um verbo aqui, se o verbo tiver aqui, você bota o substantivo, você bota o artigo muda por causa da influência do pronome, e por aí vai, assim, você entendendo a regra, a regra do jogo, você consegue jogar. Entendeu? Você consegue jogar. Só que eu sempre tive preguiça assim, eu sempre tentei pelo método natural. Tanto é que o canal é, é... Ih, esqueci o nome do meu canal. Decodificando idiomas, o método natural. Às vezes eu faço a brincadeira para recuperar na mente. Mas é assim, porque para não ficar muito longo, já tá quase 11 minutos, né? É isso, simplificando é isso. A minha história é essa, Polyglot Story. Obrigado por ter acompanhado. Depois disso, em 2014, eu comecei os idiomas que eu tô trabalhando até agora, que são esses 6, né? Que na verdade são 4 agora, né? Que é o árabe, o russo, o chinês, mandarim e o japonês. E o hindi e o coreano nunca tive nem fluência básica, nem fluência elementar, né, para ser mais sincero, porque a básica que eu tenho é desses outros idiomas. Assim, idiomas são difíceis, cara, idiomas são difíceis. Você acha que vai ficar fluente em 6 meses? No máximo, se você estudar um idioma por 6 meses, 2 horas por dia, todo dia. Aí você fica. Se for um idioma fácil. Um idioma difícil, você estudando um por dia, 2 horas, é, você, você pode demorar até 6 anos, entendeu? Eu cheguei nesse nível de árabe, nesse nível de japonês, nesse nível de russo e mandarim. Já eu comecei em 2014, mais ou menos. Mas assim, estudando, não estudava 1 hora por dia, não, nem 2 horas. Eu estudava pouco, muito pouco. Por isso eu demorei mais. Mas assim, para esse nível que você está vendo aí, eu estudo já há 6 anos, entendeu? E o coreano, o hindi foi o que eu menos trabalhei. Por isso eu não consigo nem me virar, nem falar nada, entendeu? Mas é isso. Minha história com os idiomas. E teve também os cursos gratuitos não sei se ainda tem, os cursos gratuitos qual é o nome da faculdade? Estácio, né? Eu fiz os cursos gratuitos da Estácio, pagava R$ 15 de taxa na época, para cada idioma. Num desses cursos, um dos meus colegas de classe me chamou de analfabeto. Sempre tem uma questão dessa, né? E bem antes disso, em 99, acho que foi 99 ou 2000, eu fiz aulas não, foi 2003, acho que foi 2003, fiz aulas gratuitas de alemão numa faculdade. Fiz um teste, né? Na faculdade que a minha irmã fazia, né? E a professora me chamou de Doom. Aí eu perguntei o que significava, aí ela falou burro em alemão. Aí ela me chamou de burro. Mas é assim, com relação a traumas, você pode ter algum trauma por algum idioma, por um professor que você teve, que te sacaneou, que te ofendeu, entendeu? Por exemplo, o alemão eu não consegui aprender, né? Mas enfim, não foi por causa do trauma. Pensa nisso. Foi porque você não teve paixão suficiente. Idiomas, você precisa da paixão, você precisa lutar por eles. É todo dia, todo santo dia, que nem o Luca Lamparello fala, tutti santi giorni. Só que eu aprendi o italiano, não tive o trauma lá do analfabeto e todo mundo ri na minha cara, no meio da sala de aula, que nem eu. Eu aprendi o italiano, entendeu? O inglês foi uma pressão imensa. Quando eu comecei a aprender inglês, as pessoas pegavam, por exemplo, rótulos e falavam, Vitor, o que significa smooth? Aí eu tinha que matutar para saber o que significava. Aí eu falei assim, significa suave. Você pegou isso aonde? É uma gíria aqui. Vitor, o que significa? Aí falava outra palavra lá.
Ah, se tu pegou isso no travesseiro, cara, isso aí significa macio. Entendeu? É suave. Smooth eu acho que é uma gíria mais de suave. Suave, suave, chega suave. Entendeu? Aí outro falou macio, eu nem lembro mais como é que era a palavra, mas eu sabia que significava macio porque eu já tinha visto em travesseiro, entendeu? Se fora de contexto, o cara chega pra você e fala tal palavra, o que significa? Por exemplo, uma vez um amigo meu chegou pra mim, não por maldade, ele falava: se você fala inglês, Vitor? Eu falei: isso, sem me virar. Você sabe falar atleta em inglês? Aí eu falei assim: não, então você não sabe inglês. Ele falou pra mim que eu não sabia inglês, porque eu não sabia falar atleta, não sabia falar atletismo. Eu falei: só porque eu não sei falar uma palavra? Ah, tá bom, então você sabe falar atletismo? Eu falei: também não sei. "Ah, então você não sabe inglês, você tem que saber pelo menos essas palavras. A maioria das palavras você tem que saber. Então, por isso, seguindo essa lógica, muita gente fala que para você saber inglês você tem que saber igual sua língua. Que o Mário Vergara, para ele, é assim que funciona. Que o inglês dele é perfeito mesmo. O inglês... Ele não fala que é, mas é. O inglês do Mário Vergara é um dos melhores que eu já vi. Tanto é que ele tem um vídeo com o Luca Lamparello que fala que é um dos melhores professores de inglês do Brasil, né? Que é um vídeo em inglês, eu até assisti esse vídeo. Pro Mário Vergara, pra você saber inglês, tem o nível Se Vira nos 30, que é o nível que eu tô, e o nível Você Sabe, Fluente. Fluente é nível Megazord, né? Que você sabe tudo que você fala na sua língua, você fala na outra língua. Mas pra você chegar nesse nível, você tem que... É tipo perto nativo, né? Você tem que matutar mesmo, entendeu? Quebrar a cabeça. Investir tempo, porque necessita tempo. Às vezes você já entende muita coisa, que nem é o meu caso, mas você tem que investir tempo nesses idiomas. Então é isso, o vídeo já tá ficando enorme, né? Já tá chegando quase aos 20. Vamos enrolar mais um pouquinho para chegar quase aos 20. Quando chegar 19h40 aqui eu encerro, porque vai ter as bandeiras, aí vai dar total de 20. Então é isso, simplificando, eu fiz os cursos gratuitos da Estácio, de cursos de verão, né? Era R$ 10 a taxa, eram 4 aulas. Teve até uma questão do japonês que eu não paguei e fui na aula mesmo assim. Que eu não tinha dinheiro, não tinha R$ 15, cara. Eu não tinha R$ 15 pra pagar a aula de teste lá da faculdade. Aí eu fui e embarquei lá porque eu queria aprender japonês. A professora acho que até entendeu, ela sabia que eu tava burlando o sistema. Mas não faça isso, não faça isso. Eu aconselho a não fazer. Tem muito curso gratuito hoje em dia pela internet. É porque eu não tinha internet, eu não tinha computador em casa. Quando eu tinha computador, a internet era fraca. Tive computador, né? A internet era fraca. Então eu aconselho você procurar métodos gratuitos. Tem o Duolingo, na minha época não tinha Duolingo, hoje tá tudo mais fácil, entendeu? O que eu posso falar mais? Tem Duolingo, tem um monte de plataformas. Eu zerei o Duolingo. Ah, inclusive eu zerei o Duolingo em árabe, em coreano, em mandarim e em japonês. Eu zerei. Cheguei até o final. O final é com a bandeira lá dos países. O engraçado é que quando eu zerei em português, o francês, alemão e italiano e inglês e espanhol, tinha bandeira dos países. Mas quando eu zerei nos idiomas do inglês, a partir do inglês, que eu fiz a partir do inglês para melhorar meu inglês, né? O japonês, o árabe, o mandarim e o outro coreano, né? Coreano. Com o russo eu não consegui chegar até o final porque eu não tive paciência. Não tinha bandeira, mas era só a coruja dourada. Mas assim, deve ter mudado também, eu não sei. Porque foram em épocas diferentes, né? Porque os primeiros foi logo assim que saíram, né? De português para essas línguas. E o outro foi de inglês, porque não tem para português e japonês. Mas enfim, Duolingo é uma boa ferramenta. Segue firme que você vai chegar lá. É praga, 2 horas por dia, cada idioma que você quer aprender. Não fique iludido que em 6 meses você vai conseguir, porque dependendo se for 4 idiomas fáceis, você vai aprender em 2 anos.
Entendeu? Você só, como é que eu posso dizer? Não tem atalho, não tem atalho. É luta. Assim, você tem que calcular. Quando eu tiver mais velho, eu vou ter cabeça para estudar o idioma, por exemplo, é isso que você tem que ter em mente, né? Porque você pode pensar assim: ah, então se eu botar 4 idiomas não vai adiantar de nada. Vai, porque você não sabe se sua capacidade mental vai ajudar no futuro, né? É, se você vai ter a disposição que você tem hoje, entendeu? Eu fiz logo 4, 5 de uma vez, mas só aprendi 4, né? O meu alemão é A2, né? Mas assim, ainda eu consigo entender algumas coisas e consigo falar algumas coisas. So, das ist. Vielen Dank für sehen meine Video. Tschüss. Auf Wiedersehen.